Eu gosto de desenhar o significado das coisas. Isso parece um pouco louco, considerando que a gente está num mundo com tecnologia, onde tudo é tão rápido. E eu acabo me divertindo muito todos os dias, explorando as possibilidades de significado que as coisas podem ter. Mas tudo isso começou 10 anos atrás, quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu ouvi a palavra vestibular pela primeira vez na minha vida e fui perguntar para o meu pai o que era isso. Aí ele me disse, é um teste que é quando você decide o rumo da sua vida. Aí eu entrei em pânico. Aí eu falei, um rumo para a minha vida, como tem um? Eu quero muitos, tem várias coisas para se explorar, como um só. Aí a gente começou a conversar, e o meu pai tentou me acalmar, e daí eu falei, tá, quais são as opções que eu tenho, então, de rumos na vida, né? Aí uma opção ficou muito clara, as artes, todas elas, queria todas. E nesse mundo de artes, eu estava falando com 2 pais que são filhos de imigrantes, que fugiram da guerra para começar a vida no Brasil como agricultores. E eles sendo os primeiros das famílias deles que conseguiram estudar e tirar diplomas e fazer pós-graduação pela primeira vez, eles me direcionaram automaticamente para a área das artes aplicadas, ou como eu vim a descobrir anos depois, a área criativa. A gente conversou um pouco sobre a arquitetura, mas eu cheguei na conclusão que a arquitetura era muito concreto para mim. E eu gosto do mundo abstrato. E daí, quando eu falei que não queria fazer arquitetura, eu falei, tá, quais são as outras opções, né? E foi quando ele falou do tal do design. E eu perguntei, tá, e o que faz esse tal desse design aí? E ele me disse, bom, é as pessoas que desenham cadeiras. Aí eu pensei, nossa, mas elas só desenham cadeiras? Não é mesmo? Aí ele disse, não, se você parar para pensar, na verdade, elas meio que desenham tudo que a gente vê no nosso dia a dia. E foi nessa resposta que eu vi que o design era o meu caminho. Então, demorou ali 5 anos para eu oficialmente ser apresentada para esse tal desse design. Foi na primeira vez que eu fui em uma feira de profissões, que eu conheci também um outro conceito que tem me acompanhado muito nos últimos 10 anos da minha vida. Foi quando eu conheci o meu primeiro mentor. E foi entre convites para semanas acadêmicas e ele me emprestando um livro ou outro da coleção pessoal que ele tinha, que eu fui conhecendo oficialmente aquele tal daquele design. Ou como eu chamava na época, a minha filosofia de vida. Vida. O design me levou para vários lugares. Eu fiz vários projetos nas mais diversas áreas, eu conheci vários tipos de pessoas e as culturas delas. E por incrível que pareça, a viagem mais interessante que o design me deu não exigiu nenhum tipo de locomoção. De todas as pessoas que eu conheci, e nesse contexto eu preciso falar que eu tenho trabalhado com times de 50 nacionalidades diferentes nos últimos 2 anos. E mesmo assim, a pessoa que eu nunca imaginei conhecer foi a pessoa que estava ali, entre as ideias e o papel em branco, sentada sozinha no chão da minha casa. O eu entre as ideias e o papel em branco. Mas, no meio disso tudo, engraçado você parar para pensar que levou 10 anos para eu voltar para o lugar onde tudo começou, onde tudo sempre começou para mim. Eu precisei dar tantas e tantas voltas. Eu fui para a China, trabalhei com inovação social lá e sentei em meio a experts de várias áreas, gente muito interessante. E eu me lembro que numa mesa cujo tema era agricultura, eu ouvi a pergunta que sempre era pano para manga e gerava conversa na roda de chimarrão do meu avô. Que se você parar para pensar, era uma pergunta que, na verdade, é um tipo de planejamento estratégico, meio que uma gestão de risco. Mas, enfim, a pergunta era, será que a safra vai dar boa esse ano? E eu parei para pensar muito para escrever esse TED e eu falei, cara, eu precisei morar na selva de concreto só para sentir falta das violetinhas da minha mãe pela casa. Eu precisei viver várias outras culturas para realmente conseguir entender o valor da minha. Mas diz o Elton John, na trilha sonora do Rei Leão, são os ciclos da vida. E eu sei que você até pode pensar, mas a vida dá voltas, queridinha. Mas
a vida continua a mesma. Eu acho que quem deu as voltas fui eu. E nessas voltas, dentre tantas pessoas que eu acabei conhecendo, foi engraçado acabar percebendo pontos comuns dentro desses ciclos da vida, entre os meus e os outros. E nisso, perceber padrões. Eu gosto deles. E eu também gosto de perceber especialmente os padrões invisíveis. Se você parar para pensar, o meu papel como designer estratégica é trabalhar com esses padrões para que essa tradução visual faça com que essas coisas invisíveis se tornem mais visíveis, para pessoas que às vezes não lidam com elas todos os dias. Vou dar 2 exemplos, pra vocês não acharem que eu sou muito louca. O primeiro deles é aquele Business Canvas. O antigo plano de negócios que a gente conhece, tem aquele, sabe o Business Canvas, aquele dos quadradinhos? Que tem vários quadradinhos que você bota post-its? Se você for parar para pensar, aqueles temas dos quadradinhos e o plano de negócios é o mesmo conteúdo. São os mesmos tópicos, em formatos diferentes. Mas a forma como o Canvas tratou esse conteúdo mudou totalmente a sua experiência com a idealização de um plano de negócio. Um outro exemplo muito simples. Era quando você estava na escola e você tinha aquele caderno de tarefas. Aquele caderno que sempre tinha que ter um visto da professora. Aquele caderno não muda o conhecimento. O conhecimento era o mesmo das discussões de sala de aula ou dos trabalhos em grupo. Mas a forma como você interagia com o conhecimento fazia toda a diferença no seu aprendizado, não fazia? Se você parar para pensar, o meu trabalho é desenhar essas experiências. Fazer completos estranhos trabalharem juntos num problema comum. Eu acabo aplicando isso mais em inovação social, em estratégia e cultura organizacional. Mas, se você for parar para pensar, é uma habilidade um tanto quanto flexível. Por isso que acabou me levando a trabalhar com tantas áreas e tantos setores. Mas foi só quando eu voltei de um intercâmbio que eu fiz, acadêmico, que eu acabei me pegando pensando, eu aplico isso para tudo na minha vida, menos para mim. E foi nessa exploração, junto com uma outra mentora, que surgiu a Criar-se, um guia para uma jornada de autoconhecimento. A Criar-se é um livro de si, que nada mais é do que uma compilação de coisas que eu acabei percebendo nos últimos anos e que eu acho que são interessantes para a gente se perceber e se significar um pouco melhor. Para a gente perceber a nossa vida e se ver com clareza, para poder construir em cima disso. Mas eu sei que essa coisa toda de se descobrir, de dar significado para as coisas, 25 anos, e por mais que eu reescreva ela a cada 2 anos, não é o suficiente. Mas é uma tentativa. Uma tentativa que me levou a desenvolver muito mais do que só um livro ou um modelo de negócios. Ela me deu um universo inteiro que eu exploro todos os dias. E hoje eu queria compartilhar um pouco desse universo com vocês, com 3 perguntas. Só 3. Nessas perguntas, o que eu vou pedir para vocês só é que vocês não pensem em nada que não seja vocês. Fiquem bem confortáveis na presença de vocês agora e só sentem com essas perguntas. Deixem os pensamentos passarem. Prontos? Quais são as 3 coisas que você mais valoriza? Conseguiram pensar nessas coisas? Essas coisas são seus valores. De alguma forma, elas representam aquilo que você realmente acredita como um valor na sua vida. Continua pensando nelas. A segunda pergunta é: como que você nutre esses valores? Conseguiram pensar nas formas que vocês nutrem isso? Todos os dias, ou uma vez por mês, uma vez por ano? Essa forma de nutrir esses valores representam as decisões de vocês. Agora pensem nelas um pouquinho. A última pergunta que eu tenho para compartilhar é: por que que essas escolhas são importantes para você? Esses motivos, esses porquês, essa importância, representam o legado de vocês.
Três perguntas simples, né? Mas nem um pouco simplórias. Perguntas que, para mim, pelo menos, representam a cultura, o cultivo, o nutrir de si mesmo. Perguntas que, para mim, me ajudam a entender o que a gente está cultivando na vida. Se você parar para pensar, o meu trabalho é fazer perguntas que sejam relevantes e minimamente interessantes, para completos estranhos acharem algum sentido, trabalharem juntos. Mas foi só com a Criar-se que eu comecei a fazer isso pensando no ser do humano, no indivíduo. Primeiro porque eu achava que eu precisava, depois porque minha mãe me pediu, depois porque um amigo me pediu, e hoje tá lá e tem gente que vem falar comigo que eu nem conheço mais. E foi assim que eu comecei a me ver vivendo a parte da filosofia, daquela filosofia que eu tinha quando eu era criança, que hoje me leva a estudar a cultura do eu comigo, a cultura do eu com o outro, dos meus relacionamentos, e a cultura do desenvolvimento, de como a gente aprende. E eu acredito que isso tem um pouco me ajudado a entender essa tal dessa arte de viver. Mas afinal, como é que a gente cultiva a vida? E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha perspectiva do que eu me vejo nutrindo. Então, número 1. Eu acho muito importante a gente pensar no que a gente faz. Então, o que você faz? Tudo o que você faz gera uma prática. E uma prática gera um hábito. E eu vejo 2 tipos de hábitos. Um que te drena e um que te nutre. Um exemplo muito simples que eu posso dar para vocês é quando você está conversando com uma pessoa e depois de meia hora você considera seriamente cochilar de tão cansado que você está. E o outro exemplo é quando você está conversando com alguém e horas se passam, literalmente, e quanto mais o tempo passa, mais você achava que você podia ficar nessa conversa. Viu como uma te drena, uma te demanda, uma demanda maior, e a outra te nutre, de forma que você tem muito mais para dar? Quando a gente pensa nas grandes organizações, isso são chamados de práticas organizacionais. Engraçado, né? Tudo fica mais bonito, organizacional. É incrível. Mas se você for parar para pensar, uma organização nada mais é do que a mesma coisa que um indivíduo. É um organismo vivo. Agora o número 2. Como você faz? Nutrindo. Aquilo que a gente nutre, a gente pode nutrir de 2 formas. Uma é com disciplina, para a gente conseguir criar, manter e desconstruir as coisas. A outra é com consciência. E essa consciência é para a gente poder lembrar o porquê que a gente está criando, mantendo e desconstruindo coisas. No mundo organizacional, a disciplina é vista como uma tradição. E a consciência é vista como disrupção. E a chave de se cultivar a cultura é se lembrar que para ter uma cultura saudável, você precisa das 2. Agora, por fim, a terceira coisa que eu me vejo como importante nesse contexto. Por que você faz as coisas? Para viver. Viver para a gente poder experimentar, ter experiências. Experiências essas que vão ajudar a gente a aprender, a adquirir conhecimento. Conhecer coisas novas. E a segunda forma é com sabedoria. E a sabedoria é justamente para a gente conseguir extrair significado das experiências que a gente tem. No mundo organizacional, o aprender é visto como resiliência. E essa resiliência dentro de uma organização gera aquele senso de credibilidade. Eu posso confiar nessa organização, porque por mais que ela erre comigo, ela está aprendendo. Quando você pensa em significar essa habilidade de sabedoria, de dar significado para as experiências, é quando a gente vê organizações com valor de marca, que é o que eles chamam em inglês de brand equity.
É aquele valor que não é o valor de quanto vale esse prédio. É o quanto essa marca vale, porque ela é uma marca confiável. Mas é um mundo de percepções. E essas são as minhas, e elas vão mudar. Não porque a gente está num mundo muito complicado e muito corrido. Mas se você for parar para pensar, eu sou de uma geração que cresceu com tecnologia. Não porque eu sou millennial, ou empreendedora, ou nômade digital. Mas porque a gente é uma geração de seres humanos que está vivendo numa realidade que antes a gente só imaginava nos Jetsons. Realidades que a gente nem conseguia conceber, mas que agora estão desafiando o que a gente entende como futuro do trabalho, o desenvolvimento econômico mundial. Tudo muito complicado, muito bonito, mas com toda essa tecnologia que pode roubar empregos ou que pode fazer tantas coisas, boas e ruins. Mas eu me vejo me perguntando o seguinte: se, de fato, um dia a gente não precisar mais se preocupar com o nosso acesso a bens materiais, não porque ele é de graça, mas porque de alguma forma ele se tornou acessível para a gente. Eu me pergunto o seguinte: se um dia isso tudo for possível, qual é o significado do tempo? Qual é o significado das nossas atividades diárias, seja trabalho ou seja outra coisa? Qual que é o significado dos relacionamentos que a gente está nutrindo? Qual que é o significado do aprendizado que a gente está tendo todos os dias? Qual que é o significado do legado? Bom, eu gosto de desenhar significado. E eu queria ser artista, mas eu acho que é meio de família essa coisa de cultivar as coisas, esse gosto pelo cultivar. E pensando bem, nessa trajetória toda, eu acho que os meus pais e os meus avós foram os meus melhores mentores mesmo, porque cultivar a criatividade e esse desenvolvimento de modelos mentais não é muito difícil, não é muito diferente do que você cultivar qualquer outra coisa. Exige tempo, presença e intenção. Ou pelo menos é isso que eu tenho me visto nutrindo nos últimos anos. Esse desenhar tem me levado a explorar coisas que têm me deixado cada vez mais intrigada para ver o futuro. E para perceber essa filosofia que é a arte de viver. E eu não sei o que vocês têm plantado, mas eu quero muito saber. E aí, a safra vai dar boa esse ano? Obrigada.